Esse é o podcast do canal Contextos Bíblicos. Eu sou Rodrigo Galiza, historiador do judaísmo e cristianismo antigo. Por anos fui editor de resenhas críticas do periódico acadêmico Andrews University Seminary Studies, e aqui nessa seção do podcast eu resumo para você pesquisas sobre assuntos relacionados à Bíblia. Nesse episódio de resenhas, apresento a minha reflexão e resumo sobre a obra organizada por Catherine Chin Moulividas, Late Ancient Knowing, Exploration in Intellectual History, Conhecimento da Antiguidade Tardia, uma exploração sobre a história do pensamento. Ela foi publicada pela Prensa Universitária da Califórnia em 2014. Essa foi uma das minhas obras favoritas sobre a qual resenhei, pois aprendi bastante com ela sobre o passado. O livro reflete sobre como o conhecimento humano é construído, visto que os humanos não são estáticos em sua construção ideológica. É importante compreender como os novos conhecimentos foram desenvolvidos a partir de novas questões a respeito das antigas leituras da realidade. As sociedades nos séculos que se seguiram à vida de Jesus passaram não apenas por uma transformação religiosa, mas também epistemológica, que influenciou as visões do mundo atual. A cristianização de grande parte dos impérios romano e persa abriu novas maneiras para seus membros verem o mundo, mas o cristianismo não foi a única força intelectual a moldar a epistemologia antiga. Pouquíssimos, se é que algum, na Antiguidade Tardia, questionaram a autocracia, a escravidão ou outras instituições sociais. Simplesmente as assumiram como parte integrante da sua realidade. Teriam sido estas assumidas por Paulo? Ou pelos primeiros cristãos? Se sim, por quê? Certamente ninguém deve ignorar o impacto do conhecimento antigo na formação do cristianismo. A existência de seres sobrenaturais, a sua ação afetando vidas humanas também eram inquestionáveis. Ideias como essas moldaram as visões de mundo na antiguidade, de sua maneira de conhecer e entender as coisas. E essa coleção de artigos é sobre a epistemologia antiga. Esse não é um tipo de área que estudiosos da Bíblia estão tão familiarizados, mas deveriam, pois providencia um contexto histórico importantíssimo ao período do Novo Testamento. Late Ancient Knowing traz uma coletânea de ensaios de perspectivas judaica, cristã e pagã sobre 13 temas. Primeiro, artefato. Segundo, animal. Depois, linguagem, medicina, cosmos, anjos, Deus, imperador, ordo ou ordem, cristianização, o clero, o campo e os demônios. Esses temas ajudarão o leitor a ver ou compreender a epistemologia antiga e assim o livro lança luz sobre esse período fascinante da civilização humana, mas infelizmente ainda desconhecido para a maioria dos leitores. De acordo com a introdução, escrita pelos editores Catherine Chin e Moulividas, o autor de cada capítulo deveria ter feito duas perguntas sobre o tema explorado. Primeiro, o que os povos da Antiguidade Tardia sabiam sobre o tema? E segundo, como esse conhecimento era expresso nas ações das pessoas. Isso está explicado na página 3. Esse propósito é muito bom, mas nem todos os capítulos, infelizmente, responderam a essas perguntas claramente. Assim, a divisão do livro em duas partes. Primeiro, encontrando ordem, dos capítulos 1 ao 7, e depois colocando as coisas em ordem, dos capítulos 8 ao 14, parecem desnecessárias. Eu colocaria junto os capítulos sobre demônio, Deus e anjos, marcando-os como distintos dos capítulos sobre artefatos, cosmos e linguagem. A introdução e o pós-fácio resumem os principais pontos do livro. Os povos antigos viam o mundo como um organismo complexo, o que os levou a utilizar diferentes abordagens epistemológicas para tentar sistematizar seu conhecimento sobre ele. O conhecimento da Antiguidade Tardia era, abro aspas, o hábito de sistematização construído sobre a heterogeneidade epistemológica. Fecho aspas. Citação da página 11. Havia uma tensão entre o uno e o infinito, e uma tensão entre o acessível e o semelhante, com o estrangeiro e o distante. Essa tensão é evidente nos artigos como cosmo, imperador e ordo. Mas olhando atentamente, todos os ensaios demonstram que, embora houvesse o reconhecimento da natureza da realidade como algo complexo e a existência de múltiplas maneiras de abordá-la na antiguidade, os intelectuais também tinham um impulso cultural para trazer ordem à natureza
heterogênea da realidade. Essa abordagem epistemológica levou muitos escritores antigos, discutidos nos ensaios, a adaptar seus sistemas epistemológicos a novas realidades. Um outro ponto importante que percebi é que a compreensão do outro era um reflexo de como os seres humanos se viam. Ou seja, o eu era definido em relação ao outro. Os melhores capítulos que lidam com essa questão são os ensaios sobre animais e artefatos. O leitor aprenderá que a discussão antiga sobre animais e artefatos também era sobre autoidentidade, pois havia uma necessidade de definir o outro em relação a nós. Como bem explicado pelo filósofo Martin Buber, a relação entre dois seres molda a identidade de ambos. Como Ellen Muhlenberger captou em um dos melhores ensaios do livro, sobre anjos, os povos antigos enquadravam a realidade em círculos ontológicos. Embora anjos, demônios ou imperadores fossem diferentes de pessoas comuns, o eu mais predominante na antiguidade, eles também eram semelhantes. Mas o ponto-chave aqui é que a interação entre esses diferentes seres desafiou e transformou uns aos outros. Assim, refletir sobre como essas categorias e relações mudaram nesse período da história nos ajuda a entender como essas interações geraram transformações epistemológicas. Em outras palavras, a reflexão antiga sobre anjos, por exemplo, era uma reflexão sobre como os humanos poderiam exceder suas expectativas, ou a reflexão dos rabinos sobre artefatos em relação aos humanos faria com que a personalidade humana se estendesse aos objetos. Como Marx e outros postularam, as coisas e as nossas ideias são extensões de nossa humanidade. Assim, a maneira como os povos antigos lidavam com suas noções de demônios, imperadores ou clérigos era inerentemente metafórica e baseada em classificações, como Glasson sintetiza em seu artigo de resumo do pós-fácil. As classificações, no entanto, eram, abro aspas, uma questão não apenas de limite, mas também de conexão, fecho aspas. Citação da página 287. No mundo antigo, tudo estava conectado de forma diferente da abordagem compartimentada moderna. Acredito que esta seja uma das lições mais importantes que os antigos podem nos ajudar a entender: a importância das conexões em um mundo complexo. Livros como Linked, Conectados, de Albert Barabasi, e The Square and the Tower, de Neil Ferguson, são estudos recentes sobre essa metodologia epistemológica de sistema que indicam como a globalização, a internet, resgatou essa abordagem para a compreensão da realidade, e espero que ela tenha relevância duradoura na construção do conhecimento. Late Ancient Knowing não é como uma enciclopédia ou um dicionário que tenta definir termos ou conceitos objetivamente para serem consultados rapidamente. São ensaios que abordam temas específicos que são explicados através de lentes subjetivas. Por subjetivo, quero dizer que cada autor traz sua abordagem sobre o que as pessoas na antiguidade pensavam. A maioria dos artigos é escrita a partir dessa perspectiva de ouvir atentamente as fontes antigas para compreender o passado. Como consequência dessa metodologia histórica, intencional ou não, poucos autores utilizam a etimologia para esclarecer seus temas. O livro, portanto, reconstrói esse passado histórico, não como um viés evolucionista de julgar o passado negativamente, definindo-o precisamente em comparação com o presente, mas seus autores são positivos e compreensivos com as vozes antigas. A medicina, os artefatos e os demônios da antiguidade tardia são revelados ao leitor pós-moderno, tanto quanto possível por meio das experiências registradas daqueles que viveram com os demônios e artefatos antigos. Conhecer o passado com empatia pode nos ensinar a ser mais tolerantes com as diferentes opiniões de hoje. Embora esse trabalho possa nos ajudar a compreender o passado, também é importante reconhecer nossas limitações em resgatar como os povos antigos viviam e pensavam. Isso ocorre porque os dados que temos desse período da história, como de qualquer outro, não são completos. Nossas reconstruções devem ser tratadas como provisórias, como Maud Glasson articula bem no seu pós-fácil. Ao ler essa coletânea, percebi algumas tendências na epistemologia da antiguidade no Mediterrâneo. Primeiro,
que o conhecimento antigo era principalmente sobre autoidentificação. Quando Porfírio e seus contemporâneos escreveram sobre medicina, ou os rabinos sobre artefatos da vida, eles estavam escrevendo também, e talvez mais, sobre si mesmos. A reflexão sobre o outro, sejam anjos, deuses, animais, imperadores ou demônios, ajudou os seres humanos da antiguidade a criarem autoidentidade. Outra tendência que notei ao ler esse livro foi ver como Porfírio, filósofo pagão e crítico do cristianismo no século III, parece ser um dos principais pensadores representativos da antiguidade. Ele é claramente o principal autor descrito nos capítulos 2 e 4, e também aparece em outros capítulos no decorrer dessa coletânea. Esses capítulos poderiam ser facilmente usados para introduzir as ideias de Porfírio em comparação com pensadores cristãos do mesmo período, para ensinar como a fé cristã se desenvolveu ao longo das ideias sistematizadas por esse filósofo pagão. Em contraste, notei que Paulo e sua antropologia com o conceito da natureza humana e do pecado estão ausentes na discussão de todo o livro. Como a maioria dos artigos trata de temas cristãos e perspectivas sobre epistemologia, essa visão de mundo poderia ter sido integrada nas análises dessa obra. A ausência de Paulo talvez seja porque a ideologia cristã já é bem articulada e os organizadores acharam não ser parte do propósito dessa obra. Mas o leitor deveria ter em mente essa ideologia como uma parte útil da conversa sobre como os antigos se viam e conheciam a realidade. Numa perspectiva pedagógica, creio que esse livro pode ser útil para o ensino, pois acredito que a formação de cosmovisões é o objetivo da educação. E visto que documentos judaico-cristãos desempenham um papel fundamental na formação das civilizações ocidentais e do pensamento moderno, é especialmente importante que os judeus e cristãos compreendam a estrutura epistemológica da sociedade nos períodos formativos dessas perspectivas religiosas. Líderes espirituais e professores acharão estes ensaios sobre epistemologia antiga muito úteis para o ensino. Li esse livro com esse objetivo em mente, e as perguntas imediatas que imaginei aos meus alunos foram: o que é a antiguidade tardia? Quando ela ocorreu? O livro não oferece uma resposta precisa a essas perguntas, talvez porque não seja possível estabelecer limites históricos claros. A maioria dos autores concentra sua discussão em personalidades do século IV e V, depois de Jesus, ou da Era Comum, enquanto alguns exploram o tema em séculos II ao século VIII. De modo geral, o livro aborda um campo um tanto negligenciado na história, a epistemologia da antiguidade tardia, que deve ser compreendido por aqueles que estudam as origens e o desenvolvimento das ideias judaicas e cristãs que moldaram a cultura ocidental. Enquanto estudava hebraico moderno em Jerusalém, tive uma professora, Sara, que costumava dizer aos seus alunos: se você não sabe o suficiente, não irá perguntar corretamente. Embora ela se referisse à nossa ignorância como alunos estrangeiros da complexidade da língua hebraica, sua máxima retrata bem como os seres humanos crescem em sua jornada intelectual. É provável que, se não conhecemos nossa história e o estranho mundo do passado, talvez não nos conheceremos adequadamente. Nessa perspectiva, recomendo muito a leitura da obra Late Ancient Knowing, que fornece uma excelente coletânea de ensaios que ampliará a percepção do leitor sobre esse passado importante, mas em grande parte negligenciado. Se você quiser ler o original em inglês dessa resenha, acesse o link na descrição desse podcast, ou procure no site do Andrews University Seminary Studies. Se quiser aprender mais sobre esse e outros assuntos, inscreva-se no canal Contextos Bíblicos, no YouTube, Instagram e Spotify. Acompanhe as novidades sobre cursos online e os tours de 2026 para Israel e a Europa no www.contextosbiblicos.com. Compartilhe o conteúdo e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima resenha.